Nossa, eu nem tenho falta direito, acho que eu não vou vir mais nas outras aulas, não. Não tem o quê? Eu não tenho muita falta, não vou vir nas próximas aulas, não. Vou aparecer só na prova agora. Pô, tudo bem? Brinks. Até porque só tem mais uma aula antes da prova, então. Então. É, Professor, pega Buenas. leve, tá? Pega, agora a gente tá com o pezinho no final, na linha de chegada, vamos devagarzinho, de boa, pouquinho. Ai, Deus. Mas, tá devagar, quase parando o negócio. Você não deu nenhum trabalho, né? A prova vai valer 10. A prova vai valer 10. Prova que normalmente vocês fazem em grupo, né? Vale 10. Só não tirem a mesma nota todo mundo, tá? Quem disse que a gente faz em grupo? Quem falou mentiu. Você mesmo falou. Eu não falei nada. Eu faço em dupla a prova. Eu e Deus. Eu também. A sorte que eu não tô olhando olho no olho, porque senão... Mas são farsa, né? Ô, professor, Diga. quando você vai apresentar a tela, você fica vendo a tela do Meet ao mesmo tempo? Ou você só fica vendo o PowerPoint? Só o PowerPoint. Ai, que bosta. Só o PowerPoint. Por quê? Não, porque amanhã a gente tem seminário da Darkies e eu tava testando e eu achei que aparecia o Meet também. Não. A hora que eu subo a tela aqui, só aparece o PowerPoint. Ele deve ter outras formas também de apresentar, né? Acho que deve dar também, mas eu sempre quando eu coloco é dessa forma aqui, aparece só o PowerPoint. Então vamos, galera. Faltam poucas pessoas para entrar, né? Na aula passada, então, eu comentei com vocês que ficaram faltando alguns slides, né? São 32 e a gente foi até o 18, 19, alguma coisa assim, né? Ficaram faltando algumas coisas para a gente terminar aqui. Só relembrando um pouco, na aula passada a gente estava falando de marketing business to business, né? Os diferenciais que, na verdade, a forma de se fazer o marketing é a mesma, no sentido de que eu preciso conhecer as características do meu comprador, né? No caso, de empresa para empresa, do meu comprador. Quanto a isso, o formato ele é idêntico. Só que aonde que ele vai se modificar? Porque o comportamento do consumidor business to business, que é de empresas para empresas, tá? Ele é diferente. Então, na estratégia para alcançá-lo, eu tenho que fazer uma estratégia diferente, tá? Então, só relembrando para vocês na aula passada que a gente falou que os decisores de compras são muito mais, né? São mais pessoas que são decisores de compra, enquanto que no B2C, que é o Business to Consumer, que é o de empresa para o consumidor final, né? O cara chega lá no supermercado, pega o seu produto, coloca no carrinho e leva embora, né? Ele não precisa se perguntar para alguém se ele pode comprar, se ele não pode, tal. Já no empresa para empresa, existem vários decisores de compra. Você não toma essa decisão sozinho, tá? Então, a partir daqui, ó, a gente retoma o que já estava sendo falado na aula passada, né? E a gente estava apresentando algumas características de diferenciais entre o B2B e o B2C, que é o marketing do B2B, que é o business to business, empresas para empresas, e as diferenças entre o B2C, que é o marketing do business to consumer, que é o da indústria para o consumidor final, tá? Então, justamente o que eu estava comentando aqui com vocês, ó, é que no marketing B2B, ele lida com uma cadeia de comando mais longa,
Ou seja, aquilo que a gente estava comentando de que o consumidor final, ele chega lá no supermercado, pega lá o que ele quer e leva para casa, né? Não precisa de outras pessoas para decidirem pela compra. Já no B2B, isso ocorre de forma diferente. Você tem superiores de comando, então você precisa agradá-los de forma diferente, tá? E quando eu falo agradá-los, vocês já viram isso acontecer, muito provavelmente, que é, além dos sentidos gerais de compra, de você atender as necessidades e desejos da empresa com qualidade, com preço no seu produto que você está vendendo para outra empresa, né? Além disso, você precisa checar as necessidades e desejos dessa empresa. Senão você não cria o que a gente falou tanto na aula passada, que é um relacionamento duradouro, que é o que é tão importante para o B2B, tá? Então, para eu criar esse relacionamento duradouro, eu preciso atingir diretamente os decisores de compra. Então, vocês já devem ter visto, no final de ano, mandar cesta com você manter esse relacionamento se torna muito mais caro. Além do que, não sei se vocês vão lembrar, mas é necessário se mandar pessoas qualificadas para a venda de produtos B2B, tá? Representante comercial, normalmente, ele conhece o produto, ele foi treinado para aquilo. Tá? Se eu for mandar isso toda hora, mandar um cara desse embora, que é um cara qualificado e tal, isso custa muito dinheiro para eu treinar outra pessoa, para ele ir lá e tal. Então, é um ciclo, pessoal, que depende muito da empresa manter os dois fatores satisfeitos, tanto o fator do representante comercial, tá? Porque se ele ficar trocando toda hora, isso vai se tornar muito caro para ele. E a gente já falou sobre isso, de que para se vender para a empresa, né? Você só começa a ter lucro depois de um determinado tempo. Porque lá no começo, vocês lembram bem de que o ciclo de produto ele é bastante diferenciado, né? O ciclo de produto ele começa você investindo muito dinheiro em publicidade e tal, e à medida que ele chega à sua maturidade, você para de investir em publicidade, a pessoa já está mais acostumada ao seu produto, às vezes ela nem pede o representante comercial, às vezes ela compra por internet, né? Então, esse custo ele vai baixando ao longo do tempo, então por isso que é tão evidente você trazer esse relacionamento duradouro. Beleza? Então, no intervalo do ciclo de compra também dos clientes B2B para o B2C, eles são bastante diferenciados, tá? No B2B, ele é mais longo. Por exemplo, Taine, que está com loja aí, pode até falar. Você não compra direto, você compra com intervalos de tempo maiores. Por exemplo, normalmente você compra mais produtos em datas específicas que você tem maior venda, Dia das Mães, dos Namorados, tal, você compra mais produtos nessas ocasiões, né? A maturidade da empresa, ela faz com que por exemplo, eu comprava 3 vezes ao ano produtos. Então, quando se encerrava o Natal, você fazia promoção e comprava o produto. Dia dos Namorados, você comprava. Dia dos Pais, você comprava. E aí esse ciclo se fechava novamente no Natal, né? Então, o ciclo de compra, normalmente, ele é maior, tá? Para o marketing B2B. Já no B2C, não. No B2C, você compra ou diariamente, né? Quem mora perto do supermercado compra diariamente, ou você compra semanalmente, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, ou você compra mensalmente, tá? Quinzenalmente, tal, mas nunca passa disso. Dificilmente você faz uma compra maior do que mensal.
tá? Então, ó, o intervalo de compra, nesse caso aí, o intervalo do ciclo de compra do cliente, ele muda de empresa para empresa, de empresa para consumidor final, tá? Também na questão da duração de contrato, né? Normalmente, eu estava citando aqui até para outro termo, de que a duração do contrato ela pode ser demorada ou até infinita, tá? Quando uma empresa ela compra, por exemplo, maquinários de outra empresa, normalmente essa relação ela vem junto com manutenção programada, tal. Então, você tem um relacionamento muito mais duradouro e, quando não, infinito, tá? É muito mais demorado. Dependendo do produto, ó, como ele fala aqui, ó, dependendo do produto, o ciclo total do B2C pode levar apenas alguns minutos. Já no B2B, ela pode ser infinita até. Tá? Então, o contrato, o que é o contrato do B2C? O que é o contrato da empresa com o consumidor final? Quando o consumidor final pega, passa no caixa o produto, né? A posse desse produto passa a ser dele. E esse é o contrato que a gente fala de B2C. Tá? Então, passei lá no supermercado, essa posse passa a ser minha. Se alguém me roubar isso, eu posso ir lá na delegacia e registrar um boletim de ocorrência. Por quê? Porque a posse é minha. Tá? Essa é a diferença. No B2B, já não. Tá? Esse contrato, normalmente, ele tende a ser maior. Tá? Então, ó, a partir daí, a gente dá exemplos aqui, ó, de 4 elementos de estratégia de marketing B2B de sucesso, tá? Então, vamos lá. O primeiro aqui, ó, o contrato para uma compra B2B tende a durar meses ou mesmo anos, né? O que gera uma decisão muito mais significativa e demorada, por consequência. Dependendo do produto, o ciclo total do B2C pode levar apenas alguns minutos. Então, a gente já falou sobre isso, né? Então, são mercados incomparáveis, tal. Então, o marketing aí, o B2B, desculpa, acho que está duplicado o slide lá. Então, eu vou apresentar para vocês 4 aqui, ó. No marketing B2B, pode ser uma excelente maneira de atrair mais clientes, mas é preciso, né, levar em conta que a decisão de compra passa por mais de uma pessoa, como a gente acabou de destacar. Além disso, as estratégias tendem a ser, né, bem diferenciadas, já que estamos falando de um público mais exigente, que carece de de argumentos racionais e lógicos. Então, eu estava citando até num outro termo como exemplo aqui, quando você vende no marketing B2B, você precisa criar catálogos muito específicos, com muita informação, tá? E isso tende a ser uma coisa legal no B2B, para você atrair o cliente. Quanto mais informações, porque você está tratando com pessoas técnicas, tá? Já no B2C, não. B2C, você joga, quanto menor for, melhor, né? A mensagem que você passa para o seu consumidor final. Então, quanto mais direta ela for, quanto mais simples ela for, é melhor. Então, existe esse diferencial aqui, tá? Então, ó, vamos para as 4 situações aí que a gente falou anteriormente, tá? As 4 estratégias aí de B2B que a gente pode estar levando em consideração. Primeiro, análise dos seus concorrentes, tá? Em primeiro lugar, é preciso ter em mente que, dada a alta competitividade entre empresas, você precisa ficar atento no que acontece no mercado, tá? Pessoal, é dificílimo você perder um cliente no B2B, tá? É preciso você não atender mais as necessidades desse cliente. E no B2B, isso não muda constantemente quando é no B2C, tá? No B2B, essas necessidades, elas tendem a ser mais duradouras, elas tendem a durarem por mais tempo,
Mas, em contrapartida, é preciso eu ficar atento à minha concorrência para que eles não passem a vender mais valor para esse meu cliente, tá? Ele passar mais valor de um produto para esse cliente. Então, é diferente, tá? Eu preciso estar sempre atento. Portanto, ó, ao criar a sua estratégia, certifique-se de bolar mensagens e conteúdos específicos para cada tipo de público. Tá? Por que cada tipo de público, pessoal? Os decisores de compra no B2B, eles são presidente da empresa, gerente de vendas, vice-diretor, diretor, tal. Então, são pessoas de níveis diferentes que vão receber essas informações de forma diferente. Tá? Então, eu preciso conhecer quais são as características desse decisor de compra. Tá? Lembrando que, ó, geralmente, você vai lidar com pessoas que têm um amplo conhecimento do seu mercado. Tá? Então, são pessoas mais técnicas. Portanto, a abordagem não pode ser superficial e a linguagem precisa ser adequada para dar continuidade ao processo de vendas. Tá? Então, os catálogos, eles têm que ser mais elaborados. Beleza? Então, o segundo passo aí, segmente o seu público. Tá? Obviamente, para que as ações de marketing B2B sejam bem-sucedidas, elas precisam atingir as pessoas certas. Isso é, os gestores e tomadores de decisão, como eu falei anteriormente. Tá? Eu preciso conhecer os hábitos desses gestores e tomadores de decisões. Tá? Portanto, ao criar sua estratégia, certifique-se de bolar mensagens e conteúdos específicos para cada tipo de público. Tá? Eu falei anteriormente também que são públicos diferentes, são públicos formadores como diretores, gerentes, e até o seu decisor de compra, ele pode ser simplesmente um comprador, por exemplo, em supermercados, não é o gerente, não é não sei o quê, é um cara que tem de compras ali, que ele fica monitorando o que acabou, ele faz os pedidos. Tá? Portanto, a abordagem não pode ser superficial, como eu falei, né? E essa linguagem ela precisa ser mais específica. Ok? Um terceiro fator aí, ó, crie uma persona para o seu negócio, ó, com as informações necessárias para segmentar seu público, tá? Aí que a gente falou que o marketing ele não muda, né? Porque você vai segmentar o seu público, você vai pegar ali e vai saber especificamente quem é o tomador de decisão e os hábitos dele. Quais são as características que ele utiliza para tomar essa decisão de compra. E essas características, pessoal, ela não é como no B2C, tá? Que você vai checar lá qual que é a idade, qual que é a cidade que você vai checar lá qual que é a condição social dessa pessoa. Aqui já não. Aqui você vai checar quais são os hábitos de compra, quais são de quanto em quanto tempo ele compra, qual o preço que ele quer pagar para ter aquele produto seu, e o que é mais importante normalmente na questão do B2B, que é o pós-venda, tá? Até estava citando como exemplo aqui para outra sala de que no B2B, às vezes essa questão do pós-venda é muito mais importante que o preço do seu produto, tá? Muitas das vezes, esse pós-venda, que nem eu comprava só de empresas que me vendiam produtos, mas que garantiam a troca. Então, eu trocava ele na loja e aí depois eu era ressarcido por esse produto. Tá? Então, eu não comprava de empresas que não fizessem isso para mim. Tá? Então, era o diferencial de vendas aí, que eles tinham. Era uma pós-venda muito legal, que te dá oportunidades. Então, eu não trocava por qualquer um. Era um relacionamento duradouro por causa disso. Tá? Então, ó, no processo de criação dessas personas, você consegue identificar várias informações sobre os clientes e mesmo
características deles, tá? Que ele está falando aqui, crie personas, crie uma imagem, da mesma forma que você cria com o consumidor final, quando você, lembra que a gente fez até em aula, ó, falei para vocês fecharem os olhos, tal, e vocês identificarem, ó, o que é uma pessoa do sexo feminino, de 35 anos de idade, que trabalha, que não sei o que e tal, que tem características próprias, aqui é a mesma coisa. Só que os decisores de compra são diferentes, tá? Então, ó, dentre elas, seus objetivos e seus desafios, interesses e necessidades, né? O que ajuda a alinhar seu discurso com aquilo que eles desejam ouvir, tá? O que se quer, quais as características do meu produto que atingem diretamente a necessidade daquele consumidor, né? Daquela empresa. É o preço? É o pós-venda? Que é? É o cara mais técnico que eu mando lá? É o representante comercial que eu mando na empresa para explicar a respeito do meu produto? Tal. Então, você vai ver algumas características que você consegue identificar nesse diferencial aí, tá? Então, assim, ó, fica mais fácil se posicionar no mercado e oferecer a solução certa no momento certo, tá? Por que a gente fala de solução certa no momento certo? À medida que eu conheço quais são as necessidades e desejos dessa outra empresa, tá? E essas necessidades e desejos, normalmente, que nem as pessoas mandavam um representante comercial na minha loja quando tinham datas específicas. Por exemplo, antes do Natal. Ó, lá para setembro, por exemplo, porque tinham 3 meses para a fábrica produzir o meu produto, tá? Então, lá para setembro, você já recebia a visita do vendedor para o Natal, tá? Dia dos Pais, agosto, você já recebia a visita do cara logo após o Dia dos Namorados, tá? Já para fazer as compras pro Dia dos Pais. Então, assim sucessivamente, tá? Então, eu tinha hábitos de compra. Essa pessoa sabia que eu tinha hábitos de compra. E não só eu, vários outros clientes que trabalham dessa forma, né? E sabiam aquilo que eu comprava, a forma que eu comprava, quais eram os produtos, porque normalmente as fábricas têm uma gama de produtos, sabiam exatamente aquilo que eu queria, só desciam a mala, normalmente, que eu queria, tá? Porque eu não podia também, não posso perder tempo também, tá? E ele também não pode perder tempo. Então, basicamente, era um negócio bem objetivo, sabia tudo a meu respeito, tá? O item 4 aí, né? Defina metas claras e tangíveis. O que são metas tangíveis? Metas que você pode atingir, tá? Metas que você pode alcançar, tá? Então, defina as metas claras e tangíveis. Não adianta, pessoal, isso eu falo até demasiadamente sobre isso, não adianta a gente criar metas que elas não vão ser alcançadas. Aqui, eu dependo exclusivamente de um ciclo de vendas. Quando a gente fala de B2B, eu dependo exclusivamente de um ciclo de vendas que envolve o meu representante comercial, que ele deve estar satisfeito, tá? Por quê? Porque se torna muito caro trocá-lo. Você tem que dar treinamento com uma pessoa dessa, tal, então se torna muito caro trocá-lo, tá? E, ao mesmo tempo, o meu consumidor final, ele também tem que estar satisfeito, tá? Então, eu preciso conhecer quais são essas necessidades para ele estar satisfeito, ok? Então, são as duas coisas que eu preciso estar alinhado aí, beleza? Então, ó, defina as metas claras e tangíveis. Antes de alcançar o sucesso, é preciso que você defina o que significa sucesso de fato para você, tá? Não ficou claro? Vamos explicar. O desafio é focar no objetivo, no que você deseja para a empresa, marca, produto ou serviço que oferece, tá? Então, ele está falando aqui como se fosse a indústria, vendendo para outra indústria, tá? O que eu preciso fazer para eu vender para outra indústria?
tá? Ter objetivo, eu conhecer, eu ter uma marca que vá satisfazer as necessidades desse consumidor, que é outra empresa. Você ter produtos que vá satisfazer essas necessidades, tá? Você fornecer serviços que vão satisfazer essas necessidades. Vou colocar a line aqui para dentro. Caroline, tudo bem? Voltando. Tá? Então, é necessário, pessoal, que você ofereça aquilo que é a necessidade dessa outra empresa. Quer seja ela com a marca que você está vendendo, quer seja ela com o produto que você está vendendo, ou com o serviço que você está oferecendo. Ué, decidiram entrar tudo em banda agora? Fala, Alcides. Oi, Alcides, Caroline. Tá. Conseguiu entrar aí, Caroline? Tudo certo? Sem áudio. Beleza, pessoal? Então, em primeiro lugar, aqui eu preciso fornecer aquilo que ele necessita, tá? Outro fator é necessário que a sua equipe trace metas realizáveis e que sirvam para guiar suas ações. Que nem eu falei para vocês, se eu não criar metas que são atingíveis, eu vou quebrar esse ciclo, tá? E esse ciclo ele se torna muito caro para ser quebrado, tá? Você treinar pessoal hoje se torna caro, você investir em determinadas coisas é caro, então eu preciso manter esse ciclo ativo, trazendo metas realizáveis para o meu vendedor e também metas que satisfaçam as necessidades daquela empresa que está comprando de mim, tá? O importante, é que elas sejam simples e compartilhadas com todos da empresa. Então, que a gente fala sempre, tá? E isso hoje é muito falado. A questão do stakeholder, tá? Antigamente, você fazia o produto, soltava o produto no mercado, às vezes, quem produzia esse produto estava lá no começo da produção do produto, nem via o produto pronto, o produto ia para o mercado e tal. Hoje, não. Tá? Hoje, é necessário que esteja alinhado ao seu stakeholder. Todos na fábrica, todos na empresa devem ter conhecimento daquele determinado produto ou serviço. Tá? Então, só assim seria possível manter todos engajados e focados no objetivo principal. Então, todos tendo conhecimento daquilo que são as necessidades e desejos do consumidor, você pode fazer alterações no seu produto ou até mesmo tá sempre alinhado com essas necessidades do consumidor, do seu consumidor, que no caso seria outra empresa, tá? Outro fator que, além disso, os resultados devem ser facilmente acompanhados, né? A gente falou também sobre a questão da concorrência, você deve estar acompanhando a concorrência e os resultados seus e provavelmente, muito provavelmente, da concorrência, tá? Então, não se esqueça de estabelecer alguns indicativos de desempenho para mensurar o desempenho das ações, tá? Isso que a gente viu de gestão da produção na segunda-feira. O que é gestão da produção? Você mensurar, tá, o desempenho das ações. Então, mensurar o desempenho de cada setor para que você tenha um resultado final com diferenciais de mercado, tá? Então, mensurar nesse caso aqui é você atuar com gestão em cima de cada departamento para que eles tenham um negócio legal, tá? Então, com relação às apresentações, né? Ter uma apresentação bem estruturada da sua solução para que aconteça de forma natural e espontânea. É uma excelente estratégia para quem está no mercado B2B, tá? Eu tinha vendedor que chegava já zoando, tal, que eu dava abertura, né? Então o cara já chegava zoando,
Ah, vai pagar almoço, vai pagar cerveja, tal, não sei o quê. Então, o cara era espontâneo e ele fazia, e às vezes ele até me convencia pela zoeira, né? Ô, você não vai levar isso aqui? Putz, né, vai ficar sem, você tá ferrado, né? Então, o cara sabia conversar, né? Então, ele sabia que ele podia fazer isso comigo, tá? Assim, ela precisa se concentrar em canais que priorizem o conhecimento, tá? Normalmente no B2B, pessoal, além do representante comercial, você pode apresentar o seu produto, por exemplo, em stands, você pode montar um showroom, alguma coisa desse tipo. Então, eu preciso ter pessoas muito qualificadas, tá? O cara, ele brincava comigo, mas ele era extremamente qualificado. Ele sabia todos os processos de produção, ele sabia todos os tipos de couro. Então, são pessoas qualificadas, tá? Então, nesse contexto, ó, o slide share, né, pode ser uma boa opção para as empresas que desejam investir nesse tipo de marketing. O slide share, até nesse tempo de pandemia aqui, tem sido muito utilizado, tá? Vocês já devem ter feito procuras no slide share aí, que você apresenta em slides o seu produto, tá? Nessa questão de pandemia, em que as pessoas não estão mais visitando os locais, você faz uma apresentação ou em vídeo, ou no SlideShare, tal. Então, isso é uma opção legal para que você possa vender, tá? A questão de blogs, tá? Os mecanismos de busca são uma das principais fontes que as pessoas usam para consumir conteúdo, tá? Então, o Google na vida aí e os blogs, tá? Estarem localizados de forma mais adequada, né? Você pagar para ele aparecer lá em primeiro lugar é uma boa estratégia, tá? Então, mesmo quando o cliente é empresa, ele também busca no Google soluções para suas necessidades, tá? Então, naquela questão, quem já fez alguma coisa no Google, tá? Sabe como funciona. Você tem que colocar palavras-chave e para ele achar aquelas palavras-chave. E essas palavras-chave têm que estar de acordo com as necessidades desse cliente, tá? Então, por isso, ó, além de ajudar você a ser encontrado, produzir conteúdo de qualidade para o blog da empresa é fundamental para agregar valor ao seu negócio. Então, um blog bem feito, com fotos bem esclarecedoras, com um texto bem técnico, tá? Isso vai fazer com que no marketing B2B a gente consiga vender melhor, tá? Também funciona provar a possíveis clientes a sua expertise no assunto e para responder suas dúvidas, tá? Tem empresas que colocam chat, né, direto para que as pessoas entrem e tirem suas dúvidas, ok? E o melhor, dentre as estratégias de inbound, né, marketing, olha ele de novo. Essa é uma das mais baratas e, por consequência, está entre os melhores retornos de investimento, tá? O inbound marketing. Então, toda essa questão envolvendo a internet, pessoal, é muito específica para esse tipo de situação hoje que a gente está encontrando, de pandemia, tá? A empresa se torna responsável já imaginou se você pega um Covid de um representante comercial, porque esse representante passou em vários locais, tal. Então, isso se torna uma arma poderosa hoje, essa questão de trabalhar o marketing em conteúdos de qualidade na internet, tá? Então, ó, você pode utilizar também um canal no YouTube. Tem gente que prefere ver em vídeo do que você vê num catálogo extenso, tá? Ver em vídeo o funcionamento daquele produto. Então, o YouTube se torna um canal que ele vai dar um complemento para aquele catálogo virtual que você está disponibilizando para ele, tá? Então, ó, com a mobilidade e o fácil acesso à internet, possibilitado pelos smartphones,
as pessoas passaram a consumir uma grande fatia de conteúdo através de vídeos e, consequentemente, através do YouTube, tá? Hoje eu praticamente, dificilmente eu abro o meu computador, eu vejo tudo pelo celular, mas é para dar aula para vocês que a gente faz alguma coisa aqui e tal, para preparar a aula, mas é muito difícil, tá? Tudo que se consome hoje é via internet, ok? Então, ó, quando um canal é bem planejado, ele pode funcionar muito bem para educar seus clientes e agregar valor para a sua solução. Não sei se vocês notaram, mas se utiliza aqui a palavra agregar valor diversas vezes. Por quê? Porque cada coisa que você faz para trazer informação para o seu cliente, automaticamente você está agregando valor, tá? Então, aquilo que eu falava antigamente, que vocês não podiam usar essa palavra agregar valor, hoje vocês já têm competência para usar ela de forma correta, né? Agregar valor hoje é no sentido de que você vai fornecer coisas que o seu cliente necessita, tá? Só vai agregar valor quando você oferecer coisas que o seu cliente necessita, senão não agrega, tá? Então, por exemplo, aí, ó, você pode fazer uma série de vídeos tutoriais explicando as funcionalidades do seu produto ou serviço. Eu tenho recebido, pessoal, inclusive de algumas empresas, vídeos mostrando a entrega do produto nos clientes finais, tá? Os clientes finais fazendo vídeos, falando que recebeu o produto e tal. Isso passa credibilidade, tá? Então, esses conteúdos, eles são extremamente importantes, tá? No Instagram, principalmente, eu tenho recebido muita coisa de Instagram nesse tipo de material, de que as pessoas gravam recebendo o produto, a pessoa grava lá, pô, que legal, bonito pra caramba e tal, adorei a qualidade do produto e tal. Então, se você conseguir fazer isso, é um negócio legal, tá? Então, com certeza, ó, isso aumenta a confiança dos clientes por sua empresa, ok? A questão do e-mail marketing também. E vocês vão reparar também, pessoal, que antigamente a gente falava só em saque, né? Serviço de atendimento ao consumidor. A pessoa ligava lá, aí não conseguia falar, ela ficava mais insatisfeita do que ela estava anteriormente e tal, e aí acabava por não comprar mais da sua empresa, tá? Dentre os vários canais que eu apresentei aqui, tá? Praticamente todos eles têm um grau de comunicação direta de empresa para empresa. Não, às vezes não é às vezes você não consegue fazer isso para um consumidor final, tá? Porque são muitos consumidores, então às vezes você não consegue fazer isso para um consumidor final. Mas para um consumidor business to business, você consegue colocar lá, disponibilizar um chat direto para conversar com esse consumidor, tá? Então é interessante. Aqui no e-mail marketing também é a mesma coisa. Você cria um vínculo de comunicação em que você pode enviar fotos, você pode enviar o catálogo, você pode tirar dúvidas, tá? Principalmente aquele que não quer falar no chat, ele vai lá e manda um e-mail marketing, né? Então, ó, e-mail marketing é um excelente canal para estreitar o relacionamento e fidelizar a sua clientela, tá? E para isso você precisa responder rápido, né? Quando você trabalha de empresa para empresa, você não pode demorar para responder. Então, ó, tenha o cuidado de utilizá-lo principalmente nas suas estratégias de pós-venda, tá? As ferramentas disponíveis no mercado permitem um alto grau de personalização dos e-mails, o que dá origem a uma comunicação muito mais humanizada com seus clientes, tá? Então, tem empresas grandes que tem diversas pessoas no departamento para prestar auxílio a você, tá? Então, tem empresas que colocam justamente um departamento inteiro de marketing de vendas, de telemarketing e tal, para poder te atender, para poder te tirar suas dúvidas, ok? Além disso, ó, a automação de marketing pode ser uma boa saída
para nutrir os leads e conduzi-los até o final do funil de vendas, tá? Nutrir os leads quer dizer as informações, né, a respeito dos clientes lá, né? Então, o e-mail, automação do marketing, no caso, naquelas questões do Face, do Instagram e tal, a automação delas, ela pode te gerar leads, ela pode te gerar, nutrir de informações que, né, para você ver quais são realmente as necessidades desse consumidor, ok? Também tem a questão do infográficos, tá? Também são uma ótima forma de aumentar a confiança da empresa, já que números e estatísticas tendem a dar mais credibilidade para qualquer conteúdo, tá? Então, você colocar gráficos a respeito do seu produto, como é o desenvolvimento dele e tal, facilita a visualização daquilo que você está vendendo. Por exemplo, quando a gente fez aquela... Infelizmente, esse ano vocês não vão conseguir, né? Mas depois eu vou ver se eu mando para vocês o formato de se fazer isso, aquela planilha em Excel, onde você gera os gráficos. Quando você faz aquele projeto final, tá? Eu até cheguei a mandar para vocês, né? Quando você faz o projeto final de apresentação da estratégia de marketing, a gente fazia tudo em gráficos. Por quê? É muito mais fácil a leitura do gráfico apresentado, tá? Então, a questão de você colocar infográficos aqui, quando você está lidando com pessoas técnicas, não tem problema nenhum. Essas pessoas vão entender aquilo que aquele gráfico ele está tentando passar, tá? Então, certifique-se que os dados sejam reais, né, precisos e atuais, isso é lógico, né? A peça precisa proporcionar uma leitura dinâmica e o seu infográfico deve ser um layout bacana, tá? Lógico, ele deve ser bonito, não deve ser um negócio lá preto e branco, que eu tive alunos que apresentaram para uma determinada empresa, eles apresentaram o gráfico em preto e branco, e aí você não conseguia ler determinadas coisas. Não é assim que funciona, tá? Você tem que fazer um negócio legalzinho, né? Então, esses cuidados são imprescindíveis para manter o interesse do usuário durante a leitura, ok? Bom, as redes sociais hoje, pessoal. Rede social hoje, ele, né, é um negócio fantástico, tá? Tem empresas que estão trabalhando exclusivamente comprando softwares para disparar em redes sociais coisas em massa. Tá? Por quê? Porque se tornou muito importante. Você consegue trabalhar uns negócios muito legais e ter uma comunicação direta com o seu cliente. No B2B, então, nem se fala. Você conseguir colocar o seu cliente numa rede social é interessantíssimo, porque ele troca informações, ele troca experiências, tá? E ele fica mais próximo de você. Então, com tanto tráfego pela internet e o massivo uso de smartphones, encontrar novas maneiras de promover, estreitar relacionamentos, isso que é o mais importante, estreitar relacionamentos através das redes sociais, né, de mídias sociais, é um tópico recorrente no mundo do marketing B2B. Tá? Você disponibilizar ferramentas para que ele possa tirar a dúvida na hora é um negócio fantástico. É isso que é utilizado hoje em empresas. Tá? Então, graças às plataformas de redes sociais, é possível divulgar conteúdo e abrir conversas de duas vias entre empresas, aumentando a credibilidade dos fornecedores. Tá? Lógico, né? Sem contar que com os hábitos de consumo vem mudando rapidamente e com consumidores muito mais informados, as empresas estão mais propensas a comprar daqueles que conseguem encontrar nas redes sociais. Então, ter uma rede social aberta, bonita, bem trabalhada, tal, é imprescindível, tá? Isso vale principalmente para descobrir a opinião de outros clientes que estão utilizando a sua solução. Beleza?
os webinars aí, né? Webinars funcionam como se fossem seminários, mas no formato digital, em vídeo, tá? Eu posso criar uma apresentação. Até o YouTube está sendo utilizado para isso hoje, né? Você cria lives em que, no formato digital, aí você cria lives para tá apresentando o seu produto ao vivo ali, tá? Então, isso é legal. São também uma boa estratégia para ganhar a confiança do seu público e mantê-los educados e propensos à compra, tá? Quando você demonstra interesse em estar tirando essas dúvidas, tal, tá? Você ganha confiança, é evidente, né? Os formatos e temas abordados podem ser de variados tipos, tá? Casando bem com cada negócio. Por exemplo, você pode chamar algum cliente satisfeito com a sua solução para um bate-papo, tá? E aí isso vai gerar um interesse nos outros. Fala, pô, o cara está sendo bem sucedido, o que ele está fazendo para ser bem sucedido? E aí eu também estou te dando a oportunidade de você fazer com que você seja bem sucedido também, tá? Isso está muito em evidência no YouTube. Tem as pessoas que estavam trabalhando com aquele projeto de você comprar produtos da China e a China mandar direto para o seu cliente e tal, às vezes não mandava tal. Muitas dessas pessoas, pessoal, que estava ganhando uma grana lascada, migraram para esse tipo de negócio, tá? E, consequentemente, essas pessoas elas têm muita experiência em internet, tá? Em vendas por internet. Então, elas criam mecanismos de fazer como se fosse um marketing multinível, como se fosse uma pirâmide, né? Em que você consegue trazer esse consumidor para você, tá? No business to business dá para fazer isso. Você cria seminários, e esses seminários eles podem ser transmitidos, ou o próprio seminário ele pode ser de formato digital, tal, beleza? E ali você abrir o canal, o chat de conversas ali, para ter maiores experiências. Ok? Então, terminamos esse aqui. Nós temos mais uma ou duas aulas antes da prova aí. Tem o TikTok também, né? Verdade, tem. O TikTok também está sendo muito utilizado hoje nessas questões. Para você ver como o negócio é dinâmico, né? O TikTok nem me passou pela cabeça. O negócio já que é mais atual ainda, que está sendo muito utilizado e tal. E como eu me afastei um pouco desse mercado, eu não estava acompanhando muito essa questão aí, né? Mas eu tenho visto vários que você tem colocado lá, tal, né? É bem legal. É um troço bem legal. Mas o TikTok, tá? Só para a gente não confundir uma coisa com outra, o TikTok ele funciona muito bem no business to consumer, ou seja, na sua empresa vendendo para o consumidor final, tá? Porque ele é muito informal, o TikTok. Ele é uma coisa muito rápida. O que a gente estava falando aqui é que para você apresentar um produto business to business, ele precisa ser mais específico, tá? Ele precisa ter maiores informações, ok? E essa linguagem ela precisa ser mais técnica para se vender no business to business. Então, por isso que o TikTok eu não sei se eu indicaria, por exemplo, de empresas para empresas. Agora, para empresa, para o consumidor final, é uma coisa fantástica. É um negócio que todo mundo tem e tal, é um negócio fantástico. Beleza? Então, vamos chamar a Dita aqui. O Alcides está aí, né? Alisson está aí. Teta está aí. Josi entrou hoje? Não, né? Joyce, tá aí. Gente, sou professora, a Josi tá aí. Tá aí?
Não vi. Eu tô aqui que meu celular tá travado, eu tô aqui tentando destravar. Tá, beleza. Caroline tá aí. Laís tá aí. Maria hoje não, né? Maria nem o Paulo. Matheus. Matheus também não entrou, né? Nilva tá aí. Aqui. Paulo não tá. Taine. E o Everton tá aí. Ô, Maria, você tá aí? Desculpa. Eu? Tô aqui, doido. Paulo tá aí também? Tá aí também? Ou ele tá dormindo já? Aqui, ué. Beleza. Só o Matheus então, né? Tranquilo. Feito, galera. Bom final de semana para vocês também. Então, Boa noite, professor. Bom fim de em semana. pé. Boa noite, professor. Bom fim de semana. Fica com Deus. Para vocês também. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa noite, velho.